Olá, tudo bem com você? Eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus aos nossos corações. Vamos ver Josué, capítulo 1, de 1 a 9. E vamos fazer a leitura especificamente dos versículos 7 a 9 nesse momento. A palavra de Deus diz assim: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Baseado nesse texto, eu quero trazer uma reflexão intitulada Do que depende nosso sucesso diante dos desafios da vida. E para início de conversa, eu quero trazer aqui duas definições da palavra desafio para refletirmos. Primeiro, é o ato de incitar alguém para que faça algo além das suas possibilidades. Segundo, é uma situação ou grande problema a ser vencido ou superado. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou na vida? Como você conseguiu vencê-lo? Todos nós somos cientes de que desafios sempre aparecerão na trajetória da nossa vida. Desafio talvez na área familiar, na constituição de uma família, no cuidado dos filhos, talvez na escolha de uma profissão, talvez na aceitação do chamado de Deus para o ministério ou outro tipo de situação. Desafios enfrentamos também interiores. E com Josué não foi diferente. Josué tinha um grande desafio pela frente. Nós todos sabemos que ele foi o sucessor de Moisés e foi o responsável diante de Deus por levar o povo à terra prometida. Mas veja bem, que desafios Josué tinha pela frente. O primeiro deles, ser o sucessor de Moisés. Que tarefa, que desafio. O homem que a Bíblia diz que não houve outro igual a ele no tocante a falar face a face com Deus. O segundo desafio era atravessar o Rio Jordão em um período de grande cheia. O terceiro, adentrar em Jericó, uma cidade fortificada, aos olhos humanos intransponível, os seus muros. Então Josué estava diante desse desafio. Observando a história dele, nós vemos que houve um período de preparo até ele estar ali, mas ainda assim, quando nós nos deparamos com desafios, nós trememos na base e precisamos fazer o que Deus disse a Josué nesse texto, para que possamos alcançar êxito diante dos desafios que nos aparecem. E dando uma observada nesse texto, nós vemos que Deus dá ordens e também faz promessas a Josué. Então podemos dizer que para sermos bem-sucedidos diante dos desafios da nossa vida, precisamos primeiro obedecer às ordens de Deus e segundo, confiar nas promessas de Deus, decorrência da nossa obediência a Ele. No versículo 2, por exemplo, na parte A, Deus disse para Josué: dispõe-te agora
passa este Jordão. Então, a primeira ordem de Deus é: tem disposição. Foi o que ele disse para Josué. E é o que nós precisamos ter também: disposição para obedecer, para acatar aquilo que o Senhor diz, para fazer aquilo que o Senhor ordena. E, semelhantemente, o Senhor Jesus, ele diz aos seus discípulos, aqueles que querem segui-lo, ele diz: segue-me. E não existe tempo para hesitar, para adiar as coisas. É uma ordem direta: segue-me. Se nós quisermos atravessar os Jordões da vida, nós precisamos nos dispor. Aquele que é seguidor de Jesus não pode olhar para trás, mas ele tem que seguir adiante. Ele tem que obedecer a Deus, para que o propósito de Deus venha se cumprir em sua vida, assim como se cumpriu na vida de Josué. Nós só podemos marchar e vencer se cada um de nós tiver disposição a acatar as ordens do Senhor. Segunda ordem de Deus, nos versículos 6, 7 e 9: seja forte e corajoso, para que tudo ocorresse conforme a vontade de Deus. Josué precisava ser forte e também ser corajoso. Isso também reflete nossas vidas. Nós precisamos ser fortes, corajosos, para alcançarmos vitória diante dos desafios que vêm sobre a nossa vida. Muitas vezes Deus usa situações desafiadoras para nos fortalecer. Eu confesso que, assistindo, por exemplo, a série Terra Prometida, achei interessante a forma como eles falaram acerca de Josué. No início, ele aparentava ser uma pessoa insegura, não era para menos, mas o Senhor fortaleceu dia a dia para que ele pudesse alcançar vitória naquele desafio. E pensando nisso, existe uma frase muito famosa que diz que a coragem não é a ausência do medo, mas é o domínio dele. Não existe a pessoa que diga que é corajosa e que também não enfrente medos interiores, mas ela domina aquele medo e se torna forte e vai adiante. A ordem de Deus para nós é: seja forte, tenha coragem. A terceira ordem de Deus é: fale sempre da palavra. Foi o que ele disse: não cesse de falar deste livro da lei. Deus deixa bem claro a Josué que nunca deixasse de falar do livro da lei. O povo deveria ouvir dos seus lábios o que ele queria que fizesse. Isso deveria ser sempre, porque o povo era teimoso, de dura cerviz, que em curto espaço de tempo se esquecia daquilo que Deus ordenara que fizesse, fazendo bezerro de ouro para adorar, buscando outros meios de adorar, caindo em idolatria. Mas Deus diz: não cesse de falar desse livro da lei. É o nosso dever também, como cristãos, como servos de Deus, falar sempre da palavra de Deus. Estar sempre mostrando ao povo, aqueles que não conhecem a Deus, para que se arrependam, para que se salvem. É a nossa missão. E aqueles que já servem a Deus, para que não caiam em erros. A palavra de Deus, ela nos dá orientações claras.
acerca do nosso modo de viver, do nosso modo de andar. Nosso sucesso vai depender de nós permanecermos, de nós falarmos a palavra de Deus. Quarta ordem, medite sempre na palavra. A parte B, o Senhor diz antes, medita nele de dia e de noite. Para que ele pudesse falar, primeiro ele tinha que meditar, que refletir, que analisar, que conhecer. Era uma de suas responsabilidades. Ele precisava ser um conhecedor da lei. Para nós, não é diferente. Todos nós somos cientes que a palavra de Deus é viva e eficaz, que ela é a base da nossa fé e da nossa prática diária. Ela nos ensina, nos aponta o caminho correto, nos mostra, nos leva ao centro da vontade de Deus. O salmista declarou o seguinte no Salmo 119, 97, algo lindo, maravilhoso. Ele disse: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Será que nós temos meditado na palavra de Deus? Será que nós conhecemos a palavra de Deus? Será que isso faz parte da nossa realidade? Será que nós meditamos nessa palavra para crescer, para ensinar outros, para aplicar em nossas vidas? Será que temos meditado na Escritura? A quinta ordem de Deus, na parte C, é: pratique a palavra. Ele diz: para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, Deus quer saber se apenas lemos, meditamos ou falamos a palavra de Deus, mas Ele quer uma aplicação na nossa vida. Ele quer que a palavra dele seja praticada, vivida por nós. Afinal, se apenas falarmos, não haverá o efeito desejado na vida das pessoas. Nós somos as cartas vivas, as Bíblias vivas, assim como Josué o era, observado. Por isso ele tinha que praticar. E olhando para esse aspecto de liderança, o líder que se preze, ele deve ser modelo para os seus liderados. E a melhor forma disso é praticando o que a Bíblia ensina. O apóstolo Tiago escreveu: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A palavra de Deus, ela é como uma luz que ilumina, que clareia o nosso caminho. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Diz ainda mais: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus é vivida por nós, nós temos mais autoridade e convicção para poder anunciá-la a quem quer que seja. Se quisermos conquistar aquilo que Deus tem para nós, os sonhos de Deus para a nossa vida, que são bem maiores que os nossos, precisamos obedecer, guardar o que Ele diz na sua palavra. Mas o Senhor não dá apenas ordens. Se Josué obedecesse aquelas ordens, existiam promessas para ele. E nós vemos que a primeira promessa de Deus é: ninguém te deterá. O Senhor está revalidando a promessa a Josué de que ninguém poderia resistir. Palavras que já tinham sido ditas
pelo servo Moisés. Ele está dizendo: nenhum inimigo será capaz de te deter. Absolutamente ninguém poderá impedir o agir de Deus na tua vida. E se nós obedecemos a Deus, igualmente, ninguém poderá nos parar. Nem as críticas, nem o diabo, nada poderá nos deter. A segunda promessa, no versículo 5, parte B, a primeira promessa, no versículo 5, parte A, ele diz: eu serei com você todos os dias da tua vida, como foi com Moisés. Então, quando nós decidimos obedecer a Deus, Ele permanece conosco, em nosso meio, e isso basta. Com Deus ao nosso lado, o sucesso é garantido. Foi assim com todos aqueles que decidiram obedecer a Deus, andar com Ele. Deus esteve sempre com essas pessoas, no presente, para sempre. Moisés, por exemplo, disse a Deus em oração que se Deus não fosse com ele, ele não iria a lugar nenhum. E era um momento tenso, após o povo ter feito o bezerro de ouro, enquanto Moisés estava há 40 dias e 40 noites no monte, falando com Deus. Deus manda ele retornar. E a partir daquele momento, Deus diz coisas duras para ele acerca do povo, queria destruir o povo. Moisés clama a Deus e diz o seguinte, diz para ele, como acabei de falar: se o Senhor não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. O Senhor Jesus também disse a cada um de nós que sem Ele nada poderíamos fazer. Ele disse também: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos também uma terceira e última promessa. Versículos 2 a 4 e 6 a 8. Vocês alcançarão vitória. A missão de Josué era muito clara: atravessar o povo além Jordão e conquistar a terra que havia sido prometida. Nós também temos desafios hoje. Qual será o nosso maior desafio nos dias atuais? Talvez seja amar a Deus sobre todas as coisas, porque a nossa tendência, assim como o povo de Israel, é colocar coisas no lugar de Deus, ídolos no trono do nosso coração, que deveria ser preenchido por Deus, por Cristo. E nós temos a missão de falar desse amor, falar do amor de Deus. Existe um louvor maravilhoso que diz: cantarei teu amor para sempre. Nós temos uma dupla missão, eu costumo dizer: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Nós alcançaremos vitória se obedecermos às ordens de Deus, se crermos nele, se andarmos com ele, sabendo que existem promessas para a nossa vida quando nós decidimos firmemente obedecer a ele. Existem desafios que nos amedrontam, lutas que às vezes parecem sobre-humanas. Talvez esse momento nós estamos enfrentando, você esteja pensando isso, esteja desesperado, achando que não tem saída. Mas nós podemos vencer esses desafios. Nesses momentos, nós precisamos estar atento àquilo que Deus quer de nós. Não tape seus ouvidos para a voz de Deus. Não deixe de ouvi-lo.
E hoje nós vimos que para alcançarmos o sucesso necessário, o êxito necessário, o triunfo necessário, diante dos desafios, na verdade, das dificuldades, obstáculos da nossa vida, precisamos obedecer às ordens de Deus e confiar nas suas promessas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.